Muito bem. Presta bastante atenção Feitos aqui, esses esclarecimentos, vamos então para algumas das doutrinas Se liga mais aí. polêmicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira que eu queria destacar é o exclusivismo dessa igreja. E aí, seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma igreja polêmica, com doutrinas polêmicas? O vídeo de hoje está muito bom. Então eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas, e não esquece também de deixar o seu comentário. Olha só, o reverendo Augusto diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja com doutrinas polêmicas e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja individualista. É como se fosse uma igreja privada, só ali a igreja mesmo e mais ninguém. O pastor Arilton Oliveira, eu quero trazer um vídeo neste momento para você. E eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para que você entendesse os dois lados, tá bom? Eu vou te mostrar o vídeo aqui com o reverendo Augusto. E eu peço a você que fique até o final do vídeo com o reverendo. E também, após o vídeo do reverendo Augusto, eu vou compartilhar o vídeo com o pastor Arilton Oliveira, tá bom? Então, que Deus ele te abençoe e que você possa chegar a uma conclusão neste exato momento, à luz da Bíblia, se de fato a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja individualista, com doutrinas polêmicas, e se de fato ela é ou não o remanescente de Deus, a igreja verdadeira de Deus. Então eu convido você a ficar até o final, porque o vídeo está muito bom. Vamos acompanhar neste momento o vídeo com o reverendo Augusto. Muito bem. Feitos estes esclarecimentos, vamos então para algumas das doutrinas mais polêmicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira que eu queria destacar é o exclusivismo dessa igreja. Algumas declarações dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira e o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A Revista Adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais. Somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. No certificado de batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão as perguntas que são feitas para aqueles que querem ser batizados. E na pergunta número 13 se lê: você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Ou seja, é aquela única igreja verdadeira que os profetas anunciaram que haveria de ter? Aqui eu vou ler uma declaração da Ellen White, que foi reproduzida no The Review and Herald, que é uma espécie de jornal oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim: as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, episcopal, anglicana e tal, ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a negação da existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo, acima do dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é? Doutrinas erradas, e o cumprimento daquela profecia de que Babilônia haveria de enganar todas as nações. A razão é
porque nós observamos o domingo, a gente ensina que depois de morrer a pessoa está consciente, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e nós dizemos que quem existiu antes de Jesus vir ao mundo era Deus Filho. Jesus passa a existir, é claro, depois que ele se torna homem, mas eles dizem não, que Jesus já existia antes de se tornar homem entre nós. Em contraste a todas esse exclusivismo da Igreja Adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira Igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde o Evangelho é pregado em verdade, ali está a Igreja de Deus, quer seja aqui, quer seja em outra denominação, quer seja em outro país, em qualquer outro lugar, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade, o batismo e a ceia são administrados da forma correta, onde é feito o exercício da disciplina entre os membros, ali está uma igreja de Jesus Cristo, não necessariamente dentro da nossa denominação. E, além disso, se a Igreja Adventista é o remanescente e elas tem menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2000 anos de história? Antes do surgimento da Igreja Adventista, não tinha salvação? Ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2000 anos de história. Então, a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo, né, que caracteriza, às vezes, uma seita. Uma das características da seita é exatamente o exclusivismo. Nós somos aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação. Muito bem, agora acompanha o vídeo com o pastor Arilton Oliveira. O movimento da Reforma Protestante com Martinho Lutero, ele vai ser um dos proponentes de que a Bíblia, e só a Bíblia, deve ser usada como regra de fé e prática para todo cristão, para todo crente. E você tem a igreja estatal, a igreja romana, a igreja instituída, que se dizia ser a representante de Deus, e até ensinando, como ensina hoje, que fora da igreja não há salvação. Está percebendo para onde a gente está caminhando? E, posteriormente, nós tivemos várias divisões da igreja. Esse movimento da Reforma Protestante foi uma ruptura com a igreja romana. E aí do movimento de reforma, você teve a origem da igreja luterana, depois veio a igreja metodista, a igreja reformada, a igreja wesleyana, a igreja batista, presbiteriana, isso em tempos mais recentes. E aí começaram as divisões. Na virada do século 20, né? Você tem aí então o surgimento do movimento pentecostal. Na década de 1960 começam os movimentos neopentecostais. Resultado: 34 mil religiões cristãs no mundo hoje, catalogadas. Só que o Apocalipse 12 não terminou lá em 1798. A perseguição duraria 42 meses, 1260 anos, mas quando essa perseguição termina em 1798, a igreja que estava no deserto, ela tem que dar suas caras, ela tem que aparecer. E ela aparece, ela sai do deserto. Ela vai surgir agora como uma instituição para ajudar a levar o evangelho de Cristo, para ajudar a evangelizar o mundo. E então eu pergunto, qual foi a igreja que surgiu e que apresenta as características bíblicas? E quais são essas características bíblicas que nos levam a crer de que Deus tem um povo hoje? Pois bem, a primeira característica que eu queria destacar aqui é que a igreja verdadeira, ela tem que surgir no cenário profético pós 1798. Por que pós? Porque até aí a igreja estava oculta no deserto, sofrendo as perseguições. O povo de Deus. Não tínhamos uma nomenclatura de uma igreja. Você tinha povos que seguiam, buscavam seguir a Bíblia,
Depois as nomenclaturas começaram a vir a partir da Reforma Protestante, mas esta igreja tinha que sair do deserto. Deus ia levantar um movimento remanescente. E agora chegamos em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O que diz lá? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqui nós temos que falar de um povo remanescente, de um povo que permanece. O restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, em Apocalipse 12, 17, nós temos duas características chaves a respeito desta igreja remanescente. Então, no tempo do fim, pós 1798, Deus levantaria um povo, uma igreja, e esta igreja teria, de acordo com o Apocalipse, duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus. Quantos são os mandamentos? Você que conhece um pouco de Bíblia, não tem dúvida sobre isso. São 10 os mandamentos. Eles aparecem lá em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. Você conhece os 10 mandamentos. Então você quer encontrar a igreja verdadeira hoje? Você tem que buscar uma igreja que tem procurado ensinar e viver tudo que a lei de Deus ensina. Se você encontra uma igreja que ensina contra um dos mandamentos, essa igreja não é de Deus. Se você for lá para as palavras, do Senhor Jesus, ele vai dizer claramente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade. Jesus também declarou em João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia é clara em ensinar de que a igreja ela tem que ser coluna e baluarte da verdade. E para ser coluna e baluarte da verdade, a igreja tem que ensinar a verdade. E fomos nós quem descobrimos isso? Não. Nós somos devedores, aqueles que vieram antes de nós. Nós aprendemos com outras igrejas muitas verdades. Quer ver uma coisa? Nós aprendemos com os católicos a respeito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós aprendemos com os batistas a respeito do batismo por imersão, ensinado na Bíblia. Nós aprendemos com os batistas do 7º dia a respeito do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus. Nós aprendemos com os luteranos a justificação pela fé. Nós aprendemos com os metodistas a salvação, o processo da salvação. Ou seja, estas igrejas cristãs tradicionais, que ao longo do tempo descobriram verdades bíblicas, ou melhor, trouxeram essas verdades à tona, a igreja adventista herdou essas verdades também e continuou a ensinar. Mas a igreja adventista, ela é singular porque ela começou a ensinar verdades que ninguém estava ensinando. E com isso, ela reuniu no seu bojo doutrinário todas as verdades que a Bíblia ensina. Todas. Você não vai encontrar uma verdade que a nossa igreja não ensina, com base em textos bíblicos. Certo?